Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. Você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Meus irmãos, nunca foi tão fácil ver entre o bem e o mal agindo nas pessoas. Eu fico incrível e ao mesmo tempo triste de ver muitas pessoas atacando aqueles que estão sendo usados por Deus nesse momento. Não quer dizer que as pessoas sejam santas, nem livres de críticas, muito pelo contrário, né? Nós, homens, somos todos falhos. Santo só houve um. Santo mesmo, santo do santo, só houve um. Mas nós, vira e mexe, a gente é usado, né? Você, eu, qualquer um pode ser usado por Deus, basta ele querer. E eu creio que grandes figuras têm sido usadas nesse momento para tentar frear um mal terrível que está se aproximando. Por exemplo, você olha entre a China e os Estados Unidos. A China agora, se você está acompanhando os nossos vídeos, ou pelo menos você tem se informado aí na grande mídia, você viu, nem eles estão podendo negar a perseguição em grande escala que está rolando na China. A China resolveu colocar o cristianismo como o maior obstáculo para a tomada de poder deles e como uma coisa que pode vir a crescer e derrubar o regime. Porque nós sabemos que cristianismo e comunismo não convivem bem. E o partido, como eu já falei em outros vídeos, o Partido Comunista Chinês, ele não quer ser apenas político, ele quer ser uma religião para todo o seu povo e para o mundo. Então, tendo isso em mente, o Xi Jinping saiu à caça aos cristãos. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, já são 20 pastores cristãos que estão sendo presos. Agora é preso mesmo. O cara está em casa, chega a polícia dele, mete o pé na sua porta e o senhor está preso. Mas por quê? Porque o senhor tem pregado coisas que o governo não autorizou. Mas são coisas que estão na Bíblia. São coisas que o nosso Criador nos ensinou como doutrina. Não, mas para falar isso aí agora o senhor precisa de autorização prévia do governo. Nós já tivemos tentativa disso aqui no Brasil, as pessoas não estão percebendo nada. O próprio Jean Willis, na época que estava ativo aqui, ele falou em censurar partes, gerou inclusive aquele debate ridículo do Felipe Reto, né, com o outro, como era o nome, que ele botou os dentes tudo de ouro também, né, como era o nome dele, que é pastor também, o Infeliciano, Marcos Infeliciano, nunca mais eu falei o nome dele, tinha até esquecido. Felipe Reto versus Infeliciano, que gerou aquela coisa do Malacói, né? Ele falou do Malacói, do hebraico, e a palavra era Malacos, né? Ali, o Felipe Neto estava defendendo abertamente, o povo que não entendeu, que alguns trechos, né, que eles consideram homofóbicos e odiosos, discurso de ódio, deveriam ser censurados da Bíblia. O Felipe Neto até falou, então que se crie uma que inclua tudo e que não tem esse tipo de coisa. Ou seja, estava falando abertamente em excluir, né? Então, eles vêm tentando o tempo todo, porque a coisa mais certa do mundo é: diz com quem andas e eu te direi quem és. É simples assim, meu irmão. Você não vai se juntar com uma pessoa que age e pensa totalmente oposta a você. Você se junta com algo que você julga semelhante, que você concorda. Então veja, no discurso, né, do Trump, a jornalista da Globo, com tanto ódio, tomada pelo demônio, porque isso, meu irmão, é espiritual. É uma questão totalmente espiritual. O pessoal foi levado a crer que o espiritual é coisa ridícula, coisa de quem não sabe de nada. Já disse para vocês milhares de vezes que os maiores do mundo são todos ligados à espiritualidade. Então, a fúria dela foi tão grande, das medidas que o Trump está trazendo uma paz, e uma paz, inclusive eu já vi várias pessoas, e não é uma só, não estou atacando ninguém, até respeito o ponto de vista, mas um monte de gente, o Trump é o anticristo, está fazendo agora, é porque isso dá audiência. A maioria dos que eu vi estão fazendo porque dá audiência, não é nem porque pensa realmente assim. Dá audiência você dizer, por exemplo, que o Donald Trump vai ser o príncipe das trevas, é o novo anticristo, quando ele é o filho e não sei o que. Eu entendo que isso dá audiência, só que não bate com os fatos. Por quê? Porque essa paz, ela está parecendo uma falsa paz. O Hamas não vai honrar o acordo. Claramente o que eu vejo ali, depois você pode me cobrar, eu não sou o dono da verdade. Essa é a minha opinião baseada nos fatos e o que eu tenho ouvido. Inclusive já tem gente do próprio Hamas que está denunciando.
O que eles querem é se recuperar as forças, né? Esperar o Donald Trump ou adoecer ou sair do governo, entrar alguém de esquerda, para eles começarem a fazer tudo de novo. Eles não vão baixar a cabeça como o povo está achando. O próprio Trump já percebeu isso e disse que se, né, ele deu uma entrevista e disse, olha, se eles não cumprirem com o acordo, se eles continuarem armados, nós vamos desarmá-los. Aí a repórter perguntou, e vai desarmar como? Eu não tenho que dar opinião a você. Ele disse mesmo assim, eu não tenho que dizer a você o que eu vou fazer. Eu só vou desarmá-los. Ponto. Então assim, a gente sabe que a esquerda vai vir para cima, ela está indo para cima. Esse movimento lá na China, onde já 20 pastores estão presos, mais de 30 devotos, né, que ajudaram a divulgar, que também têm a mesma opinião dos pastores, também estão presos. É a maior perseguição que se já viu na história. Isso há pelo menos 10 anos a China não fazia nada parecido. E essa doideira que deu agora, meus irmãos, tudo tem a ver com isso. Então eu não creio que essa paz vai durar muito lá, porque o Hamas não vai respeitar. Isso eu não tenho dúvida. Mas mesmo assim, né, você tem um cara que garante o direito à liberdade, inclusive liberdade de expressão. Hoje, você ainda está assistindo um canal como esse, canais como esses que estão atacando o Trump, você está assistindo todos eles porque os Estados Unidos se impôs a censura que estava acontecendo no mundo. A Europa começou, o Brasil estava seguindo, censurando tudo. O Facebook, por exemplo, agora se recusou a fornecer os dados de forma ilegal, como o Moraes queria, por debaixo dos panos. Olha, eu quero os dados desse aqui, não. O senhor acuse-os dos crimes, abre o inquérito e aí sim a rede vai ser obrigada a fornecer. Mas desse jeito, ó, me passa tudo aí. Não, não é assim que a banda toca. E essa posição do Facebook, o próprio Mark Zuckerberg, eu não estou dizendo nada aqui da minha opinião. Não interessa se eu gosto ou não gosto. A minha opinião aqui, ela vale tanto quanto a mosca do cocô do cavalo. Não vale nada. O que vale aqui é os fatos. Então o próprio Mark Zuckerberg disse, a gente não podia dizer não antes, porque os próprios americanos, ou seja, o país onde tem a primeira emenda que garante a liberdade de expressão, era o primeiro a nos colocar contra a parede. Que no caso ele estava se referindo ao governo do Joe Biden. Isso eram os primeiros a cobrar da gente, eram os primeiros a exigir que a gente quebrasse a própria lei. A gente ia fazer o quê? Se o país que deveria nos proteger era o primeiro a encostar na parede. Quando o Trump entra, o Facebook você vê que ele está muito melhor do que era na época do Biden. Então o que eu quero dizer para vocês? Nunca foi tão fácil ver, né, o mal agindo em cima de uns. O que é isso? O mal age em cima de uns, o bem age em cima de outros. E nós temos uma disputa aqui para ver qual lado nós vamos seguir. Porque isso aqui, meu irmão, é como se fosse uma fase beta. Então, entendendo isso, o Pedro Nedved, né? Se eu não me engano, foi o Pedro Nedved que mandou aqui para mim. Deixa eu só confirmar, família, porque é com a nossa união, todos nós, que a gente faz esse conteúdo aqui, né? Então aqui, tá aqui, vamos ver juntos. Foi tema inclusive da Revista Oeste. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Que a Revista Oeste já deu uns strikes aqui no nosso canal, né, Revista Oeste? Vocês não tem vergonha, né? A jornalista Mônica Waldvogel teve um áudio vazado ao vivo durante a edição do Em Ponto na Globo News na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h35, enquanto a emissora transmitia o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, direto de Jerusalém. No momento, a tradutora fazia a interpretação simultânea da fala de Netanyahu, quando o microfone da apresentadora captou uma fala que foi cortada imediatamente pela equipe. Você é o espírito de Davi, o Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa, eu espero que o diabo tenha... Ela disse, eu espero que o diabo, o tempo todo, meu irmão, e aí é espiritualidade, né? Quem entende um pouquinho de espiritualidade, quem pesquisou, quem tem o nosso velho diário, por exemplo, sabe o que é que foi isso aí. Que tipo de entidade toma forma. A gente, inclusive, dividiu lá em 3 grupos. A fúria do demônio é tão grande, meus irmãos, que ele envergonha os seus próprios servos, ele se expõe, porque a fúria é muito grande. Uma pessoa às vezes está ali, né? Ah, não tô ligando não. Aí ela vai se aborrecendo tanto que aí de repente ela parte para agressão.
É o que aconteceu, me arrepiou todinho, família, porque eu sei, eu já senti essas coisas, já vi essas coisas, já presenciei diversos fenômenos. Então eu sei que o que aconteceu com ela ali, se você prestou atenção no áudio, ela parece estar com uma voz de bêbada, sabe? Isso é porque a comunicação que vem direto do inferno para essas pessoas, ela é complicada, ela não é uma linha reta. Por isso é que chega assim. A entidade, ela precisa de muita energia para fazer essa comunicação. E ela está junto com ele ali. Agora a fúria foi tão grande que ele se expôs. E aí ela fala, né? Eu espero que o diabo, que é o pai deles. O Davi, então você está dizendo que o Trump e o presidente de Israel ali é tudo santo? Não, são homens, fazem cagada o tempo todo. Se a gente colocasse uma câmera 24 horas atrás deles e visse o que eles fazem, o que eles falam ali, né, quando ninguém está vendo, nas salas escuras, com certeza nós vomitaríamos aqui. Perderíamos a esperança em tudo, mas a gente tem que lembrar que acima de todos esses líderes que se acham, assim como era, família, na época principalmente do Velho Testamento ali, você vê os reis, os faraós, eles quererem ficar acima de Deus. Quem é esse Deus? Eu vou atrás dele agora. Os caras queriam pegar Deus de mão. É só você ler que você vai ver. E esse pensamento deles, de superioridade, continua ainda maior hoje, porque imagine a quantidade de pessoas que as ações desses camaradas hoje afetam. Então é muito maior, o ego é muito maior do que aqueles reis antigos. Eles só são mais inteligentes e não se expor tanto. Então se a gente colocasse uma câmera em qualquer um deles, a gente ia ficar decepcionado, enjoado, horrorizado. Agora, quando a gente lembra que tem um Deus muito maior agindo, e é por isso que a gente também não perde a esperança, aí a gente se sente mais aliviado. Tenho certeza que Deus nos deu mais um tempo, né? Para inclusive a gente aproveitar melhor esse mundo, que está cada vez, meu irmão, mais difícil. Mas quando a gente olha a própria arquitetura, e eu percebo isso, cada lugar que eu ando, por isso que eu gosto de mato, sabe, família? Porque a gente vai percebendo assim, o ecossistema que Deus fez era para todo mundo viver com muita abundância, principalmente de alimentos. O remédio já está lá nas árvores, está tudo lá nas ervas. O homem aqui é mesquinho, não, aqui é meu, não entra, não chega perto, como se a gente realmente pudesse ser dono, né, de alguma coisa. Impossível, coisas que são maiores do que nós. Por exemplo, eu posso dizer, eu sou dono aqui dessa terra, mas eu não vou durar igual a minha terra. Nem os meus parentes vão durar igual a minha terra. É uma coisa que a gente dividiu, né, mas tudo isso vem por causa do pecado. Porque a gente desobedeceu, né, a doutrina, então ficou certo ali que a partir daquele momento nós viveríamos do suor do nosso rosto, né? Mas aí vem o comunismo e quer viver do suor dos outros. Já é uma coisa satânica, né? Por mais dura que seja, né, a ordem que Deus deu para a gente viver do nosso suor, é a melhor coisa que a gente faz hoje, né? O regime que Deus deixou, está claro que é o capitalista. Não precisa ser selvagem, mas né? Porque cada um viverá do suor do seu rosto. Então, meus irmãos, aí foi uma manifestação clara, evidente, das forças sombrias agindo ali. Eu acho que se você tiver vídeos mais antigos, né, tiver visto vídeos mais antigos nossos, você viu relatos, inclusive de artistas que disseram que é um clima muito pesado dentro da Rede Globo. É um clima tenso, né? E você vê pela própria vida que muitos desses artistas deles têm, que os caras têm dinheiro, têm fama, né? São reconhecidos e parece não ter uma paz. A gente não vai citar, né, pessoas que inclusive faleceram recentemente e que eram ligadas a essa mídia stream, mas assim, você podia até dizer, eu queria ter o dinheiro que essa pessoa tem, a condição financeira, mas jamais queria ser ela. É muito carregado, família. Eu tinha um vídeo aqui mais pesado que a minha amiga foi a Celine, né? Deixa eu ver se foi a Celine mesmo. Foi a Celine e o Vinícius mesmo que mandou. Celine e Vinícius mandaram aqui uns vídeos onde o dinheiro, meu irmão, e você já deve ter acontecido isso com você, né, de você receber um dinheiro e parece que o dinheiro vem com uma maldição. Parece que o dinheiro, né, em vez de bater no seu bolso e você conseguir fazer as coisas, você às vezes tem dívidas até menores do que o valor que você vai receber, mas parece que cresceu. Você sabia que às vezes o dinheiro é consagrado diretamente a essas entidades e elas acompanham isso? É um tema polêmico, eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Porque o tema desse era o que a gente acabou de ver, né? Como
as forças realmente estão trabalhando em cima da Rede Globo. E com esse acordo de paz, porque eles querem é destruição, né? Os demônios precisam disso, da matança. Não é fazendo propaganda, família, mas no meu livro eu explico direitinho isso, não dá para colocar aqui. Mas essas entidades que são eternas, elas não teriam motivo, supostamente, para servir a pessoas físicas como eu e você. Ela está fazendo favorzinho. Mas elas fazem porque existe um motivo. Essas energias que eles precisam, elas têm que ser extraídas, muitas vezes, da dor, do sofrimento, da tortura, do sangue derramado. Tudo isso eu explico lá, família. Mas o que der eu vou trazendo aqui. Pronto, no próximo vídeo eu vou ler algumas páginas para vocês, tá certo? Eu vou ver aqui, se não for agora, daqui para segunda-feira eu faço esse vídeo. E antes que eu me esqueça, deixa eu também me lembrar aqui do nosso querido irmão, é o Simon, tá? Já esquecendo, que às vezes a pessoa fica me cobrando aqui, e não é porque eu não quero falar, é porque eu me esqueço mesmo. Mas o Simon, ele abriu uma rádio, família. Eu vou pedir que vocês dêem uma força lá, tá certo? Dá uma escutada lá na rádio do nosso amigo, ó. Aqui é um ouvinte dele, ó. Abençoados ouvintes da Web Rádio Morada do Amor. Aqui quem fala é o Richardson de São Paulo, capital. Eu sou um ouvinte da rádio. Manhã, tarde e noite aqui, sempre ligado nessa rádio abençoada. Para você, um ótimo dia, melhor dia, abençoados. Tá, família? É uma web rádio. Eu vou deixar o link aí para você, tá certo? É Morada do Amor Web Rádio. E é um irmão desperto, né? Desperta aqui junto com nós, tá sempre aqui também. E tem o maior respeito, né, com as pessoas que comentam lá. Ele faz questão de colocar, inclusive, no ar. Então, meus irmãos, dá uma passadinha lá. Você que gosta de música, você principalmente que viaja muito, né? Vai ouvindo aí no celular, no carro. Dá essa força aí para um parceiro nosso, tá certo, meus irmãos? É isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Quem tiver interessado no diário ainda está com preço promocional lá na Hotmart, tá certo, família? Se você perguntar, Davi, qual das 3 versões você mais recomenda? A PDF, porque ela atualiza, né? Daqui a pouco eu quero colocar mais algumas páginas lá. Os livros já estão, os livros físicos já estão na sua versão definitiva, com mais de 800 páginas também. Vale muito a pena se você é daqui. Davi, eu só tenho um tempinho à noite e tal. Eu gosto de pegar o livro, então tem lá 2 versões, né? Tem a versão Elite, que ela é colorida, e tem a outra versão, que é a simples, livro mesmo, né? Que está disponível para vocês. Todas as histórias sobre a paranormalidade tá lá, eu já expliquei isso para vocês, então quem quiser dá uma passadinha lá na Hotmart, tá certo? O link vai estar aí também. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!